Curso é uma introdução patrocinada pela Rede Amigo Espírito. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Isso aí é um questionamento que está no Livro dos Espíritos, né? Na questão 625. Então Kardec pergunta aos imortais: aquele espírito superior que o assessorava no momento, a pleiade de espírito que o assessorava, né? Naturalmente coordenado pelo próprio Jesus, que é o Espírito de verdade, fez essa pergunta. Qual o guia, qual o modelo, qual o padrão que nós devemos seguir, que foi oferecido ao homem para seguir? Responderam de forma peremptória: Jesus. Jesus. Essa, meus irmãos e irmãs, é a resposta mais curta no Livro dos Espíritos. É a resposta mais curta no Livro dos Espíritos. Então, podemos observar que, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece, né, vamos dizer assim, sem maior trabalhar a língua portuguesa. Então Deus nos oferece como o mais perfeito, o guia, o modelo. E a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele perfeito, sendo ele puro, quantos têm aparecido aqui na Terra Espírito Divino o animava, né? Então, na verdade, Deus, mas aí você está falando que ele é Deus? Jesus é Deus? Não. Jesus foi um Espírito mais perfeito que na Terra apareceu. E ele serve-nos, segundo a própria resposta que foi dada quando Kardec formulou o questionamento, aquele, né, que serve para o nosso guia, o nosso modelo, na questão 625, Jesus. Então, foi Jesus. Jesus foi um homem. Mas peraí, Décio, você está falando que Deus não é espírito? Por que isso? Eu gostaria de saber, eu tenho uma pequena dúvida. Pois bem, na questão 27 desse mesmo livro, o Livro dos Espíritos, meus irmãos, eles perguntam o seguinte: Kardec, formulando aos imortais, aos espíritos superiores, pergunta pela mesma forma: de que é formado o universo? O mentor que lhe assistia disse da seguinte forma: matéria e espírito. Tudo no universo. E o universo, nós não estamos falando só o nosso orbe, não, né, meus irmãos? Espírito e matéria. E acima disso tudo, Deus. Ora, então existe espírito e matéria. E acima de tudo, Deus. Lembra vocês quando falávamos nos estudos passados sobre o pensamento? E pensamento, falávamos que trata de uma matéria quintessenciada, uma matéria muito tênue. E aí determinada pessoa, uma irmã, arguiu e disse o seguinte: mas para aí, por que você afirma que Deus, aliás, que o pensamento é matéria? Ora, se tudo que existe no universo é espírito e matéria, o pensamento não sendo espírito nem matéria, não sendo espírito nem Deus, necessariamente ele é matéria. Então, Jesus não é Deus. Jesus é um Espírito divino que está num mundo dadivoso. É um assessor direto de Deus. Ezequiel Soares faz a seguinte colocação: a visão espírita é a que não apenas vê algo além da matéria, mas mostra a vida em todos os seus aspectos e os detalhes, e admite a comunicabilidade dos espíritos,
a reencarnação e o progresso espiritual. Maravilha, né, Ezequiel? Então, ela explica, inclusive, o porquê estamos aqui nesse momento. A evolução não dá salto e tudo tem uma razão de ser. Aquela morte, aquele acidente, aquilo que aos meus olhos ou a minha avaliação trata-se de uma injustiça, por que não ocorreu com meu vizinho, não ocorreu com fulano, com ciclano? Ora, e ocorreu justamente comigo, mas tem uma razão. Pois bem, vemos, pois, essa segunda tela aqui. Jesus guia e modela. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Vocês observam que Jesus, na verdade, não veio. Moisés foi aquela pessoa, ou aquele, vamos dizer, jurista, que criou as leis para, de uma certa forma, colocar freio, colocar regra naquelas ovelhas desgarradas. Mas Moisés, pela mesma forma, não falou. Ele não falou da vida futura. Ele legislou sobre a vida presente. E foi, vamos dizer assim, em muitas partes, um déspota, um títere, um rei, muito autocrata, porque era um pessoal que veio do politeísmo, acreditava em vários deuses. Jesus já veio com uma lei de amor, uma lei de justiça, uma lei de bondade, falando, inclusive, que meu reino não é desse mundo. Se assim fosse, eu lhes diria. Deixa eu ver a área de texto aqui, senão posso. Seja bem-vindo, Mário Domingos. Centelha diz o seguinte: a essência e natureza de Deus está em milênio de distância de poder da compreensão humana. Justamente. E isso é tão certo que nós sabemos o que não é. E dentro da do nosso conhecimento, né, Centelha? Fala que ele é imaterial, é único, é eterno, ou seja, ele não terá fim infinito, né? Não teve início e não terá fim. Nós, como espírito, eu, você, o A1, B2, Reginaldo Moreira, nós tivemos um princípio. Fomos criados de maneira simples e inteligente. No entanto, é de forma linear, né? Vamos evoluindo e vamos chegar à perfeição do nosso irmão Jesus, que ele já era um espírito crístico, um espírito puro, um espírito assessor de Deus, há 4,5 bilhões de anos atrás. Imagina hoje o posicionamento, né? Por isso, meus irmãos, é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, a base de sua doutrina. Então, a base da sua doutrina é o amor para com Deus. E pela mesma forma, é o amor para com o próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, naturalmente depreendem toda a lei e os profetas. E, na verdade, quando o sacerdote arguiu Jesus e perguntando qual que é
mais importante mandamento, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar o próximo, como a você mesmo. Aquilo que o próximo ou os próximos estão fazendo contigo, se você no lugar dos mesmos estivesse e fazendo a mesma coisa, gostasse, então é aí que é fazer o bem ao próximo, né? A 1b2 diz o seguinte, interessante, pois, a única denominação religiosa que crê em Jesus como pessoa distinta de Deus são os testemunhos de Jeová. A 1b2, nós temos Jesus como nosso guia, o nosso mentor, o nosso modelo, eu diria até salvador. Não que ele vai nos salvar, não que o sangue de Jesus nos salvará ou nos salvou. Ele nos dá o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. E através dos seus ensinamentos, através dos seus posicionamentos crísticos, seguimos e adotamos esse modelo, salvamos. Essa salvação é você colocar em prática aquilo que no plano errático, no plano espiritual, você planejou. Explique melhor, se eu não estou entendendo essa parte. Digamos a 1b2, você, junto com o anjo de guarda, junto com o espírito que lhe assessorava na erraticidade, e erraticidade aqui é aquilo que intermedia os dois planos, o espiritual e o plano terráqueo, né? O plano corporal, o plano da matéria, o plano material. Aí você foi, digamos, um déspota, um autocrático, um chefe bastante ruim. E você, para acabar com aquele nariz alto, aquele nariz empinado, para exercer uma atividade com humildade maior, escolheu a ser um subordinado, um vassalo, né? Uma pessoa com uma atividade bastante humilde, inclusive tendo o seu superior hierárquico com posicionamentos muito contundentes e fortes. Para que isso? Para diminuir o meu orgulho, para acabar com aquela vaidade. Então, eu aceitei Jesus, vou salvar? Salvar é colocar a termo esta missão, essa provação ou expiação que eu escolhi. Essa provação ou expiação que eu escolhi, né? Muito bem, pessoal. Vamos ver essa tela 4 aqui. A tela 4 Jesus, guia e modelo da humanidade. Os espíritos superiores nos ensinam que Jesus, veja bem aí a 1b2, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Significa dizer que Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, veja que é o tipo de perfeição moral, é aquilo de mais puro, que se pode conceber aqui na Terra. Ele oferece, Deus, esse tipo perfeito, e a nossa doutrina não tem dúvida também que é por demais perfeito. Ah não, mas o Décio, por ser um espiritista, por ser um espírita, pode ser uma pessoa imperfeita como eu sou, na verdade. Mas o espiritismo, a nossa doutrina, é perfeita. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável, né, que é falar, imperscrutável, das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando ciclicamente, os seus iluminados mensageiros. Que mensageiros são esses, Deus? Olha,
um Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, né? E tantos outros, João Batista, o próprio Moisés, que veio antes preparando, né, as pessoas desgarradas, né, aquelas ovelhas desgarradas de Israel. Moisés, dando a volta, circulando no deserto, passou-se 40 anos, 4 gerações, até as pessoas adotarem, internalizarem um Deus único. Para aí Jesus vir com essa doutrina de amor, de sabedoria, né? De coisas extraordinárias. Deixa eu ver a área de texto aqui. Muito bem. Então, ele é nosso guia, nosso modelo, nosso parâmetro, a nossa âncora. Não tem dúvida que assim o é. Divino inspirador a quantos colaborar na tarefa da elaboração, diz Kardec, geológica do planeta e da disseminação à racionalidade. Vem lhe fornecendo, Jesus, né? Ideia de sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus, da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que sua compreensão abranger. Porque nós somos sabedores que Jesus, ele, na época que ele veio, há 2000 anos atrás, ele não tinha como falar tudo aos seus discípulos, às pessoas que ouviam. Ora, naquela época as pessoas pouco conhecimento ou quase conhecimento nenhum não tinham. Eram pessoas simplórias, analfabetas, não tinha leitura praticamente nenhuma. Então Jesus diz: é necessário, se acreditais em mim, guarde os meus mandamentos. É necessário que eu vá para que o Consolador prometido venha e fique com vocês eternamente. E irá ensinar aquilo que na época aprazada não foi possível, não só pelo conhecimento, né, as pessoas não tinham, como a gente não tinha o respectivo entendimento, como ainda não temos. Mas analisar hoje, um Edmilson, uma Rita de Cássia, Décio, né, essas pessoas, Ezequiel, que estão aí, nós já caminhamos muito, nós já caminhamos muito. E não tenha dúvida que vários de nós aqui estivemos nessa época, quando Jesus estava. Mr. Centelha pergunta: irmão, por favor, explica como foi constituída a personalidade do Espírito Jesus. Quando nós o chamamos, Mr. Centelha, de irmão, ele, na verdade, passou por todos os processos que nós passamos. Deus não criou um espírito, não criou um Mr. Centelha, não criou Jesus, não criou Décio nesse estágio instrutivo que estamos. Criou-se como um princípio simples e ignorante no que tange ao saber, e através do processo evolutivo ele foi evoluindo. Nós não tem dúvida, Centelha, vamos chegar e atingir o patamar um dia, o mesmo patamar de Jesus. Naturalmente, quando isso ocorrer, ele já está bem à frente. Mas para aí, Décio, você falou até mundo dadivoso, aonde está Jesus? Será que existe? Tudo que eu falo aqui é baseado no que está a doutrina, as obras básicas de Kardec. Eu acredito, e eu vou falar aqui, eu acredito que a evolução jamais termina. A partir dos mundos dadivosos, haverá outros mundos, sim. No entanto, não nos foi dito porque não temos a compreensão, não temos a perspicácia para perceber essa sutileza. Só por falar em matéria, né, o perispírito, que é aquela parte que liga o espírito ao corpo, vamos dizer assim, uma colinha tenra, muito pouco densa, ela está numa quinta essência em termos de matéria.
ela está em uma quinta essência, porque o espírito é tão volátil, tão fluídico, que ele precisa de uma matéria para fazer a ligação dele ao corpo. Nós conhecemos a matéria, 4 estágios. Me ajuda. A matéria concreta, nesse computador, essa câmera, essa mesa. A matéria líquida, a água. A matéria vaporosa, que é o vapor. E a quarta matéria, radiante, aquela ressonância magnética, né? O raio-x, o tubo catódico de uma televisão. Quando você encosta, desliga uma televisão, encosta o braço na tela, faz assim. Esse barulhozinho é de uma energia, vamos dizer assim, cinética. E essa energia é a matéria radiante. E veja bem que a quinta essência de matéria, que nós não conhecemos, é muito mais eterizada, muito mais fluida. E é essa que faz a ligação, ou seja, aquela colinha branca que faz a ligação do espírito ao corpo. Então, tem bilhões de tipos de matéria e essência. Nós não sabemos. Então, essa é a concepção do nosso irmão Jesus. Luzimar, o Senhor é uma pessoa especial, iluminada e sábio, inteligente, em gratidão e tudo, né? Em tudo. Porque o fato de Jesus, aqui, a pergunta não é fora dos estudos, nós estamos estudando o fato de ele ser sacrificado, ser morto, pregado na cruz. A dor é insignificante. O fato de ele revestir, sendo o Espírito puro e estar trabalhando no mundo, assessor e co-criador do universo, trabalhando diretamente com Deus, né? Ter aqui de fazer esse esforço igual eu para falar, para gesticular, esse esforço para andar, né? Neste claustro físico que é o corpo, proporciona muita obstaculação, proporciona muito obstáculo para o corpo propriamente dito. Então, essa é a pior dor. Muito bem. Mr. Centeira coloca aqui uma afirmação de Ramatiz, né, que a personalidade de Jesus levou 1000 anos do nosso espaço para readquirir os corpos necessários para encarnar no corpo humano. É possível isso porque o nosso corpo é muito denso. Então ele teve que ter um trabalho perispiritual, né, muito grande. Segundo alguns escritos, Júpiter, do nosso planeta, é um dos espíritos mais evoluídos. Lá, nós não temos como ir para lá, assim, de imediato, mesmo após a morte ou desencarne propriamente dito. Tem que haver uma autorização espiritual e haver, por consequência, um merecimento. Então eu vou revestir com um perispírito daquele planeta para... Então é a única hipótese que o perispírito deixa o espírito. E de onde veio o perispírito? Isso nós sabemos. Veio do todo universal. Veio do fluido cósmico ou fluido universal, que constitui o perispírito. O espírito não nos foi dado a saber ainda. Décio, mas será que isso tudo está guardado às 7 chaves? Deus a nós não fez essa revelação, por quanto eu, você, nós não temos ainda a condição de saber, de discernir, de compreender, porque a nossa mente, nós estamos aqui em 3 dimensões, profundidade, altura e largura. A 4ª dimensão envolve tempo, a 4ª dimensão os espíritos atuam. Quantas dimensões? 5ª, 6ª? Então, meus irmãos, isso está longe de nós entendermos ainda.
divino inspirador, quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta, da disseminação da vida de todos os laboratórios da natureza. Está vendo aí, Centelha? Desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da suma e divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando a cada época que sua compreensão pode abranger. Aí, veja bem, sabemos que raça, povos, regiões, podem não ter ou não conhecer o Jesus e não conhece os ensinamentos, porém, não ignora a lei de amor de sua doutrina. A lei de amor da sua doutrina. Porque todos os homens receberam, nas mais remotas pragas do orbe, as irradiações do seu Espírito misericordioso através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. Aqui nós tivemos a colaboração de Emmanuel, tivemos a colaboração de Emmanuel. Então, a todo tempo, a todo momento, teve um mensageiro que, adredemente preparado por Jesus, que preparou a vinda dele, preparou aquilo que efetivamente o mesmo ia fazer aqui. Ou não que Jesus ia fazer, mas para nós, para mim, para você, para nós todos, absorver esses ensinamentos. Muito bem, vejamos, pois, essa tela aqui. Jesus, guia e modelo da humanidade, os espíritos superiores nos ensinam que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Significa dizer que Jesus constitui o tipo de perfeição moral. Essa tela nós vimos, é justamente essa tela aqui. Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua manifestação de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Então, a gente percebe, meus irmãos, que Jesus, sendo esses princípios, e nas suas mãos misericordiosas repousa o destino do mundo. Todas as coisas humanas passarão, todas, amanhã ou depois modificarão. As leis divinas que estão onde? Essas leis nós já estudamos, estão em nossa mente, estão em nosso interior. O espírito das mesmas estão de posse e só somos infelizes quando das mesmas afastamos, Então, essas não são passageiras. Mas o que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Ora, quer um exemplo simples? De primeiro, e eu peguei essa época, fumar era alguma coisa extraordinariamente normal, tranquilo, e muitas vezes as pessoas que não fumavam era taxada como brega, como um execrado social. Aí o pessoal foi evoluindo, colocou, até no cinema fumava, colocou uma placa lá, é proibido fumar. Em certos ambientes está lá proibido, aquela placa com a tarja vermelha no meio. Hoje, esses ambientes não precisam nem mais essas placas que nós, inteirados do malefício que o fumo faz, não fumamos. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que são leis humanas. Elas modificam conforme
a modificação da matéria propriamente dita e a minha evolução. Então a lei humana, ela é modificável. A lei divina que está na nossa consciência e todos temos, até o silvícola simples lá tem, essa é perene, é para toda a vida. Reginaldo Monteiro diz, só teremos resposta para algumas perguntas daqui a um tempo. Muito bem. E quem disse isso? O próprio Jesus. Jesus disse que tudo virá ao seu tempo. Tudo virá ao seu tempo. Muito bem. Todas as coisas humanas passarão, né? E modificarão. E as coisas divinas não. Enviado de Deus, Jesus, ele foi a representação do Pai, do rebanho de filhos transviado do seu amor, né? Aquela história das ovelhas transviadas, cuja tutela lhe foi confiada na ordenação sagrada da vida no infinito. Diretor angélico do orbe terra, Jesus. Seu coração desdenhou a permanência direta entre os tutelados e os míseros, né? Ignorantes. Então ele veio para os frágeis, para os doentes. Tanto é que certa feita alguém dos discípulos lá falou, não, essa pessoa está dessa forma, etc. Estava, vamos dizer assim, cerceando o falar daquela simples pessoa com Jesus. Ele disse, não, eu vim para os frágeis, para os fracos, para os humildes. Tanto é que o sacerdote, à época, tomou essa afirmação como uma afronta. Veio para e eles. Mas ele diz o seguinte, para os humildes, para os frágeis, para os fracos de coração, seja como essa criança, porque a criança é uma pureza de coração, né? Jesus é o libertador, deixa eu ver aqui o que o nosso... Jesus é o libertador do espírito humano e não a egrégora constituída no Concílio de Nicéia. Muito bem, lá no Concílio de Nicéia o tornou, e nós não vamos aqui adentrar nesse aspecto, o tornou como Deus, né? A igreja, à época, estava sendo fragilizada em alguns pontos, precisou-se de... foi aí, após esse período, que Martim Lutero levantou, já foi bem à frente, né? Mas na Renascença, século XIII, XIV, mas houve isso que o Centelha diz e tem fundamento. O Espiritismo, uma interpretação do Evangelho, como é que ele colocou aqui? Parei, a tela rolou aqui. O Espiritismo não é uma interpretação do Evangelho, amigo. O Espiritismo, eu tenho que pôr, tá correndo aqui, meus irmãos, a tela, deixa eu ver aqui, porque senão ele fica sem resposta. Cadê, gente? O Espiritismo não é uma interpretação do Evangelho, amigo. O Espiritismo moraliza pelo Evangelho segundo Kardec. Veja bem, o Espiritismo, o A1B2, ele não é segundo Kardec, tanto é que a nossa doutrina não é kardecismo, porque todo ismo significa uma pessoa que de uma certa forma foi... o cristianismo foi uma revelação de Cristo. Né? Moisés, o judaísmo, Moisés, e assim vai. Não tem kardecismo, porque Kardec, o que ele fez? Ele pegou aqueles códigos, o que apareceu no mundo, sobretudo Estados Unidos, Inglaterra e França, sobretudo esses três países, e tinha mais de 6.000 comunicações.
ele pegava, e quando tinha comunicações repetidas, quando tinha respostas conflituosas, muitas vezes até envolvendo o parecer do próprio médico, ele, na calada da noite, como um extraordinário pedagogo, um extraordinário filósofo, eu diria até, sem mudar, ele levava ao crivo da razão e codificou essa doutrina. Então, não é do Kardec. Tanto é que nós não reverenciamos, nós não, Chico Xavier ou qualquer outro, outro expoente do Espiritismo, nós não o temos como um espírito superior assim. Muito bem, vamos dar sequência. As bases da doutrina cristã, a mensagem cristã está sintetizada nesses ensinamentos. Aquilo quando o sacerdote chegou e perguntou para Jesus, né? Nesses ensinamentos: amarás ao teu Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o grande e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Então são dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a você mesmo. Fazer a outra pessoa aquilo que você gostaria que fosse feito contigo. Tais orientações de quem? Jesus Cristo. Tais orientações nos fazem refletir a prática do bem, pela vivência da caridade e a condição necessária para alcançarmos o reino dos céus anunciado por Jesus. Porque Jesus disse o seguinte: você lá, próximo a Barrabás, você está anunciando o reino, então você é rei? Não, tu dizes, meu reino não é deste mundo. Moisés falava no reino tão somente aqui da terra. Jesus já propugnava, já direcionava a um reino espiritual. E esse reino você vai tê-lo de uma maneira mais amena, melhor, dado a caridade, dado o bem que você fizer aqui na terra. Esse princípio se acha formulado nos seguintes termos: amarás a Deus sobre toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas acham-se contidos nesses dois mandamentos. E vocês observam que a gente repete muitas vezes, mas porque o texto, e está até aí acima, as pessoas que quiserem copiá-lo e baixá-lo, do livro da própria Federação Espírita Brasileira, está dessa forma. É para caracterizar que Jesus é nosso guia e modelo, E repetimos, ele foi criado como um espírito simples e, pela mesma forma, ignorante. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, mesmo que é como fazer a Deus. Ora, você não mata, se você amar a Deus, você não mata, você não degola, você não estupra, você não deseja a mulher do próximo, você não comete adultério, você não faz isso, você não faz aquilo ruim, você não aproxima-se do vício, vamos dizer assim, Então, efetivamente, é rigor e está incluso nessas duas leis: amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. E que esse reino prometido por Jesus está lastreado, sedimentado, baseado na caridade, no amor ao próximo mesmo e a Deus, Porque aquele que ama a Deus, ama consequentemente o próximo. Muito bem.
não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, né? Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Quem falou isso é aquele discípulo, discípulo de Paulo de Tarso. Não, foi Paulo, né? Erasto foi o discípulo de Paulo, mas foi Paulo em espírito e disse, fora da caridade não há salvação. Muito bem. Então, estamos cientes de que a melhoria moral do ser humano não acontece de uma hora para outra, exige um esforço, perseverança, superação de inúmeros obstáculos, surgido ao longo da caminhada evolutiva. Interessante que nós espíritas, ou pelo menos a gente pode algumas vezes não admitir dessa forma, mas somos sabedores que as vicissitudes, as peripécias, aquilo que de ruim ocorre conosco segundo a nossa visão pífia, ocorre porque tem um sentido. De hoje estarmos aqui, nós temos um sentido. Elisa Cruz diz, pessoal, vamos seguir, e realmente, né, Elisa, vamos seguir, porque muitas vezes a gente pode perder, e até porque nós estamos aqui, estamos no Facebook, eu não tenho como, a doutrina espírita não é nada fechado, é tudo aberto, a gente não proíbe nada, mas a gente tem que ter uma linha de conduta, porque uma coisa que fascina sobremaneira dentro do espiritismo é a mediunidade. O mediunismo, aliás, mediunidade é diferente de mediunismo, né? Mediunismo é aquilo que se praticava ou se pratica em seitas mais assim voltada aos princípios, matas, entidades mais antigas, né? Diz 1061, a humanidade somente se libertará quando a fraternidade se impor. E ela não vai se impor, ela vai vir naturalmente. Nós estamos hoje vivendo, adentrando um mundo de prova, aliás, um mundo de regeneração. Mas aqui, quando é esse mundo de regeneração? O mundo de regeneração é quando há aproximadamente o mesmo tanto de espírito encarnado voltado ao bem e aqueles voltados ao mal. Então, o mal e o bem se equilibram. No mundo de prova e regeneração, o mal supera o bem. Aí foi, mas quando? Aqui, quando o mal acabará? Quando você, na verdade, querer. Porque você praticando o mal, ao bem, você naturalmente dissemina o mal. Deixa eu ver o texto aqui. Muita paz, gente. Jesus ama a todos, indiscriminadamente, a ovelha desgarrada mais ainda. E isso é tão verdade, Wagner, que nós muitas vezes ligamos a televisão e vê uma pessoa dirigiu de uma certa forma com uma velocidade muito grande, ou matou alguma outra pessoa, você vê o parente, o pai, ou a mãe, ou o irmão, olha, eu quero justiça, eu quero isso. Gente, a justiça divina, ela vem com a justiça divina, essas vicissitudes, esses percalços que passamos nessas milhares de encarnações que temos e nós que escolhemos. Então, a verdade é que Deus gosta tanto daquele serial killer, como da gente que já temos um entendimento maior. E aquele cidadão, aquela pessoa que está desgarrada do caminho, ele vai atingir o nosso estágio e, pela mesma forma, ser muito melhores do que nós, propriamente dito. Muito melhores do que nós. Mas, damos sequência. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas
a boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Veja bem, então, aquela doença, aquele CA, aquela coisa sob a minha visão que aconteceu com um parente nosso e que nós achávamos ou achamos que foi uma injustiça, aquela morte prematura de um filho, de uma pessoa que amamos, aquilo tinha de ocorrer. Aquela doença que nós sofremos tinha de ocorrer. Aquele destempero financeiro que houve foi necessário. Veja bem agora. Tenho certeza e plena convicção que vou usar esse adjetivo forte, destempero, esse que está passando do Brasil atualmente, isso aí é para que amanhã a gente segue a estrada correta. Segue a estrada, não tenho dúvida que o Brasil daqui 8 anos vai estar extraordinariamente. Mas desce esse tanto de corrupção. Ótimo, ótimo não pela corrupção, mas porque está vindo a lume, está vindo à tona. Então significa que as próximas eleições, nós como eleitores vamos votar, esses pessoas ou esses parlamentares que faziam ou praticavam certos atos que nós achamos abominável, ou os próprios empreiteiros que também colaboravam para tal, já não vão fazer. Então não tenha dúvida que tudo que ocorre é para uma melhor a posterior. E eu acredito nisso, viu, meus irmãos? Eu acredito nisso. Muito bem, vamos dar sequência. Vem, filho meu, disse Jesus, né? Estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos deuses e fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando seu reino de ventura. Veja bem essa tela aí, senhor, só essa próxima tela. Não podendo. Não essa, vimos, né? Vimos, porque, deixa eu colocar essa. Partindo das concepções do judaísmo sobre Deus e a justiça divina, Jesus nos transmite, então, o maior código de moralidade jamais imaginado existir no planeta, ensinando e exemplificando Ele mesmo, a lei de amor na sua plenitude maior, né? A lei de amor. Então, veja bem, dessa forma, Jesus não veio destruir a lei, aquilo que nós falávamos, né? Isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la. Adaptá-la, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de entendimento dos homens. E veja bem que a época que Jesus mesmo estava aqui, as pessoas não o entendiam. Hoje, nós temos muita colocação, muita parte bíblica, muita que nós ainda sentimos dificuldade. Mário Domingos diz o seguinte: até no Velho Testamento, há um profeta que diz, fora da caridade não há salvação. Penso que foi o Haroldo que fala, não aparece. Na verdade, Mário Domingos, a doutrina espírita, ela houve a codificação, o estudo, de uma certa forma, com início, meio e fim, mas a doutrina espírita e o espiritismo era praticado desde as épocas dos Vedas, dos princípios, no Egito, tudo, então não teve nada de novo. A novidade foi o estudo, colocando assim, vamos dizer, em pratos limpos, colocando em claridade maior para que nós, os estudantes, os praticantes espiritistas, a absorvêssemos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena.
Vamos lá. Essa próxima tela, meus irmãos, deixa eu pôr essa tela aqui agora. Essa tela. Ah, não, aqui já é. Entretanto, não disse tudo, limitando-se o respeito a muitos pontos, a lançar germe de verdade que, segundo ele, Jesus próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Ora, então o que ocorreu? Ocorreu que ele diz, é necessário que eu vá para que o Espírito de verdade venha e fique com vocês aqui praticamente de forma eterna, de forma perene, né? E veja bem, citações evangélicas. Até o José pediu que nós ficássemos um tempo maior um pouco, uma vez que o Mauro ele não ia começar às 20h15. Então vamos prorrogar 5 minutinhos para falarmos uma síntese dos 4 evangelhos. Evangelho segundo São Mateus. Segundo Mateus, né? Estando ele a caminhar junto a Galiléia, o mar, né? Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam rede ao mar. E ele falou, sigam-me, eu vou fazer de vocês 2 pescadores de homens, ao invés de peixe. E tanto André como Simão, Pedro seguiu o próprio Jesus. Tem também, e pela mesma forma, as bem-aventuranças. Olha que coisa extraordinária. E Gandhi disse que, se porventura acabasse tudo que existia sobre o cristianismo, fosse queimado, fosse, tudo, mas sobrasse tão somente o Sermão da Montanha, nada perdeu. E diz o seguinte, bem-aventurado, essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de corações, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Mateus. Uma sinopse do Evangelho de Marcos. Ou, talvez não é uma sinopse, Evangelho segundo Marcos. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhe, no ensino, escutais, ei, que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do à beira do solo pedregoso. Não havendo terra bastante, nasceu, o sol veio, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram a planta. E outra, finalmente, caiu em terra boa. Né? Produziu frutos, 100 por 1, 60 por 1, 100 por 1, né? Isso está em Marcos 4:3. Qual a semente que nós somos? Quando a gente vê esses ensinamentos de Jesus, em que posicionamento estamos? O que sai do homem, é isso que o torna impuro. Com efeito, é dentro dele, do coração dele, dos homens, que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas materiais, vamos dizer, né? Maldades, malícias,
enfim, uma devassidão, inveja, difamação, arrogância. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem. Para vocês verem, né? Terceiro evangelho de Lucas. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam. Bendizei o que vos amaldiçoa. Orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir na face, oferece outra. A quem te arrebatar a capa, né, dê a túnica. Dá a quem te pedir e não reclame de quem tomar o que é teu. Então, de primeiro, era para amar o seu inimigo. Que vale você amar o seu amigo, né? Jesus perguntou, dentro dele, qual é o teu nome? E ele disse, Legião. Porque quando ele chegou naquela pessoa dementada, ele estava com uma pleia de espíritos impuros. E o último evangelho, o evangelho de João, e esse foi o evangelista, né, o discípulo de Jesus, que não foi crucificado. Ele morreu com quase 100 anos na vila de Pátimo, e acredita-se, até tem alguns estudos, diz que ele não escreveu, mas ele ditou e era tido por alguns estudiosos como louco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz João. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que pedires em meu nome, eu falo-ei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o que pedires em meu nome, também farei. Se pedires de algo em meu nome, eu o farei. Quem não me ama, não ama aquele que me enviou, né? Ou não amando eu, Jesus, não ama Deus. Estas coisas vos tenho dito, estando entre vós. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, alegar-vos-íeis por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E ele disse que era necessário, se amar, siga meus mandamentos, porquanto eu preciso ir para o Espírito de verdade, né? Para o Espiritismo mesmo, que é o Espírito verdade, que é o Cordeiro, é a doutrina que efetivamente diz com clareza, objetividade de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Assim falou Jesus. Para o teu Filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, ó Deus único e verdadeiro, aquele que enviaste Jesus Cristo. João 17, 1, 3. João 17, 1, 3. Deixa eu ver a área de texto aqui. Muito bem. Elisa, Mário, esta eu disse que penso que foi Haroldo. Muito bem. Osmar Terêncio. Meus irmãos, fazemos, pois, uma pequena prece, onde eu vou solicitar a fluidificação dessa água constante no copo. Aqueles que não pegaram e querendo, pode pegá-la. Se não pegar agora, pode, com 2 ou 3 segundos, levá-la e pedir ao seu anjo protetor, ao seu anjo de guarda, para fluidificá-la, que ela com certeza debelará muitas injunções, tanto físicas como espirituais. Ó meu Senhor, meu bom e divino Mestre Jesus, eu na minha, diria, ignorância grande, ignorância no que refere ao saber de vossas palavras, peço-vos a autorização de que a espiritualidade que está aqui, sobretudo em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, fluidifique essa água, tornando-a um bálsamo debelador das coisas ruins relativamente ao corpo físico e ao espírito propriamente dito. Coloque na mesma moléculas sãs,
moléculas salutares, moléculas balsâmicas que debelará a doença física e espiritual. E da mesma forma, aquela pessoa, seu pai, sua mãe, seu filho, essa pessoa que está na sua casa, muitas vezes até doente, tomando-a, vai sentir os benefícios. Beba, pois, com bastante fé. Muito bem, meus irmãos. É extraordinário estarmos aqui nesse momento e termos a oportunidade ímpar de estudar essa doutrina muito boa, muito ampla, muito esclarecedora. É uma doutrina que esclarece, exemplificando, e exemplifica esclarecendo, explica-se tudo. Eu amo, minha amiga Creuza, seja bem-vinda. Eu amo a doutrina espírita e amo, sobretudo, a espiritualidade dos dois planos da existência.